Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. E aí, galera? Começa agora mais um Mente Aberta, é o programa que fala sobre ciências sociais e explica mais ou menos o que acontece na nossa sociedade, né? A gente aborda vários temas diversos pra você. Então acompanhe lá no site, tem mais uma descrição do nosso programa lá. Bel? Oi, gente! Bom, o tema de hoje a gente vai falar do legislativo, executivo e judiciário. O que são? Decidimos falar desse tema a respeito da crise política que estamos passando e informar vocês um pouquinho mais para dar uma explicação do que eles são. Grazi? Oi, meus amores. Saudades de vocês, viu? Então, gente, nós queremos pedir desculpa porque semana passada não houve programa por um erro técnico. Porém, hoje é a nossa primeira vez no estúdio, que por sinal está muito bonito. Tá muito bonito, né, gente? Tá bonito mesmo. E a gente vai conversar com vocês sobre esse tema que a Bel falou. Vamos lá, vamos? Infelizmente a gente não vai mais poder... Primeiro a gente vai dar uns recados aqui, né, Grazi? Primeiro a gente não vai mais poder escolher músicas pra tocar no programa. Mas nossos intervalos vão tocar propagandas, né? Sobre dengue, sobre várias coisas aí. Não só sobre dengue, mas a maioria é. Porque são coisas importantes que a gente tem que estar tratando todos os programas sempre. Porque muita gente acaba morrendo disso. Então, nós optamos por colocar a maioria das propagandas sobre essas doenças. Mas vão ter outras propagandas de outras doenças também. Então, a Bel vai começar falando agora sobre o assunto que a gente vai tratar. Bom, vamos lá. É muito comum a gente sempre culpar a presidência da República por tudo que acontece no país. Mas nem sempre é assim. Não é bem assim, na verdade. O sistema de governo, ele é presidencialista. E nessa forma de governo, cada poder tem a sua função. E existem 3 poderes, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, gente, vamos começar explicando para vocês como tudo isso foi desenvolvido. Tudo começou com John Locke, que foi um filósofo e sociólogo, digamos assim, da época do absolutismo. John Locke, ele desenvolveu o legislativo. Por quê? No século em que John Locke viveu, o sistema era um sistema absolutista. O que é isso? É um sistema que o rei é o que manda. Ele é o que faz as leis, cria, desmanda e desmanda. E assim vai. É o poder concentrado na mão de uma pessoa só. Isto. E ele criou o legislativo de forma que houvesse uma limitação no poder. Para que o poder ficasse distribuído nas mãos de não só uma pessoa, mas de outras pessoas. Porque naquela época os reis eram uns tiranos, né? E é importante considerar que tirania nem sempre significa uma coisa má, né? Tirania significa passar da margem da lei, se a pessoa tá fazendo isso para beneficiar o povo ou para ganhar benefício próprio, né? Aí é diferente. Bom, só para dar para incrementar alguma coisa, na verdade começou com Aristóteles. E John Locke se baseou na ideia de Aristóteles e depois veio com uma base, ele pegou a base de Aristóteles e aprimorou. Então, essa ideia, na verdade, começou com Aristóteles. Mas quem deu início aos 3 poderes que temos hoje... Quem realmente colocou em prática... Quem realmente colocou em prática foi o John Locke. Mas essa ideia foi baseada no Aristóteles. Na verdade, Bel... Quem colocou em prática foi... Foi John Locke. Só que surgiu Montesquieu. Gente, é muito difícil falar esse nome. Charles Montesquieu. É francês, eu não sou muito bom em francês não, viu? Então, Charles Montesquieu, ele criou os 3 poderes. Ele deu início ao que conhecemos hoje. Foi na época da Revolução Francesa. É o sistema político que nós vivemos hoje, né? O judiciário, executivo e o legislativo. Então, vamos colocar agora o contexto para vocês entenderem melhor, porque ficou um pouco confuso, até para quem tá lendo aqui.
Bel? Bom, a gente vai começar com o executivo. E o poder executivo, ele é formado por órgãos de administração direta, como ministérios, e indireta, como as empresas públicas e demais autarquias. O poder executivo, ele é representado no país pelo presidente da República, que tem a função de aplicar as leis, garantir uma boa relação com os outros países e atender às necessidades do coletivo. Nos estados, o executivo é intitulado como governador. Ele é intitulado Como executivo estadual, Belzinha. Isso, é um representante, o governador ele é um representante e... Ele é eleito pelo povo. Ele é eleito pelo povo, exatamente. E nos municípios, denomina-se o executivo municipal, no caso. E ele olha a ideia de Montesquieu como... A gente vai ver um pouquinho da ideia de Montesquieu aqui, na verdade, tá meio confuso. Você quer falar? E ele tem a mesma função de um governador, no caso, né? Só que, ao invés de olhar todo o estado, ele cuida, né, administra apenas uma cidade, é a função dele. Olha a ideia de Montesquieu aqui, gente, né? O poder não é centralizado na mão de uma pessoa só. O executivo atua junto com o legislativo, participando de... A gente já vai explicar o que é legislativo. Participando de projetos e em caso de relevância e urgência, adota medidas provisórias e propõe emendas à Constituição. Projetos de leis complementares e ordinárias às leis delegadas. Emendas à Constituição seria ou ajustar um pouco a lei, né, pra caber mais. É ampliar uma lei que está na Constituição, é emendar. É cobrir furos, né? Isso. Não cobrir furos. Por exemplo, eu tenho uma lei. Só que como as leis, elas foram... a nossa Constituição, gente, é de 1988. Então já faz um tempinho, né? Um pouquinho só. Quer ver uma ideia? Naquela época, a internet nem era como hoje. E os crimes cibernéticos não existiam praticamente. Não era algo como é hoje. Então a Constituição, ela teve que ser... adaptada para a atualidade. Então foi criada uma emenda constitucional falando sobre os crimes cibernéticos. É isso, gente. E agora? Agora você, Grazi. Então, vamos lá. O poder legislativo, ele é bicamaral, ou seja, ele é representado em duas câmaras, a dos deputados e a dos senadores. Você provavelmente viu bastante essas câmeras durante o processo de impeachment da nossa presidente. Sim. Você viu quem atua lá e quem a gente votou pra estar lá. E provavelmente. Um dos objetivos dessa divisão é que uma casa aprimore e revise os trabalhos da outra. E além dessas duas câmaras, o legislativo ele também é representado pelo Tribunal de Contas da União. Os representantes das câmaras, eles são eleitos de forma direta, ou seja, ele pelo voto do povo. Então a gente tem que tomar cuidado, né, quem a gente escolhe, quando a gente vai votar em senador e em deputado. A gente vai trazer pra vocês algumas entrevistas mais tarde, depois de acabar o legislativo, pra explicar direito o que a Bel quer dizer, com cuidado com quem você tá votando e tal. É que eu tava meio confusa. Tá, e são os representantes do Tribunal de Contas da União, que, deixa eu explicar pra vocês esse órgão. Quando há um desvio de verba pública, todos os senadores e deputados, eles têm que prestar, tudo político, na verdade, ele tem que prestar conta desse tribunal, porque é o que controla a nossa verba. E esses representantes desse tribunal, eles não são escolhidos de forma direta. Não é o povo que escolhe, gente. Quem representa o povo escolhe. Não é o povo que escolhe os representantes do Tribunal de Contas da União, e sim os chefes do Executivo. E agora o Yuri, vai, gente. Ok. Foi o que eu quis dizer, né? Com quem representa o povo. Porque são nossos representantes que estão lá. E deixa eu complementar mais uma coisinha, gente. Pode ser. E vocês devem estar se perguntando, tá, legal, mas o que o Legislativo faz? Então, ele tem como função a criação de novas leis e a fiscalização do cumprimento das leis por parte do Executivo. Ou seja, o Executivo, ele meio que é fiscalizado pelo Legislativo. E isso é de acordo com a teoria do Montesquieu.
Não é... É isso que acontece, amorzinho. Eu sei. Vamos continuar. Ou seja, o poder legislativo totaliza o executivo. Então, isso também, né, Grazi? Isso, gente. Você está entendendo? É um pouco confuso falar sobre isso, como a gente não tem muita informação sobre isso, porque política na nossa cabeça é algo bem complexo. É aquela coisa de deputado, senador e presidente. E a gente fica aí meio confusa quando a gente cita outras coisas, o que envolve, como é que aquilo funciona. A gente basicamente só sabe de política o que vê É política pela partidária. mídia, pelos pais, e não temos acesso a uma parte mais teórica dela, né? Não temos. A gente não tem nada de acesso, então tem que ser busca própria. Mandem pelo Telegram o que vocês acham, se o nosso sistema político favorece que saibamos de tais informações. Porque a gente até perguntou pro pessoal daqui, fez a pesquisa, só que não teve muito feedback. Vocês vão descobrir já, viu, gente? Já vocês vão descobrir, mas não teve muito feedback. A terceira pergunta. Continuando, por último, mas não menos importante, vamos falar do judiciário. Vamos explicar direitinho. Em várias situações, podemos ver que a simples presença da lei não basta para que os limites entre o lícito e o ilícito estejam claramente definidos. Em ocasiões, os membros do Poder Judiciário têm por função julgar, com base nos princípios legais, de que forma uma questão ou problema sejam resolvidos. Na figura dos juízes, né? Promotores e advogados, o judiciário garante que as questões concretas do cotidiano sejam resolvidas à luz da lei. Os principais órgãos do judiciário são o Supremo Tribunal Federal, eu acho que vocês também viram, por causa de toda essa repercussão que deu, o Supremo Tribunal de Justiça, Ministérios Públicos da União dos Estados, Tribunais Superiores, Eleitoral do Trabalho e Militar, e os tribunais regionais. É bastante ampla essa questão do judiciário. A Grazi vai explicar um pouco pra gente? Então, quando cometemos um crime, gente, você é preso e você vai ser julgado. E existem 3 instâncias para esse julgamento. A primeira instância é o do nosso município. É o do nosso município. Ou seja, é o Tribunal Regional. E de acordo com o grau do seu crime, ele vai subindo de instância. Por exemplo, quando são crimes hediondos, eles não são julgados por tribunais regionais. Eles são julgados, na verdade, por tribunais do Superior Federal. Assim como como crimes de desvio de verba pública, como a corrupção no Brasil. Esses crimes eles são julgados por representantes do Tribunal Superior Federal. Ok. Bel? Bom, se caso vocês estiverem pensando que são poderes, que esses 3 poderes só tem no Brasil, não é só no Brasil que existe. Nos Estados Unidos também funciona desse modo, porém tem uma diferença. Os estados americanos eles são individuais, ou seja, cada estado tem sua própria constituição. Eles são mais autônomos. E portanto, tem mais... Eles têm mais autonomia. Eles são mais independentes. Eles podem ter algo em algum estado que talvez não tenha em outro, mas por escolha do próprio estado. Por exemplo, a pena de morte. Exatamente. Sim, ou como a legalização do casamento homoafetivo, que antes da maioria dos estados serem aprovados essa lei, só alguns tinham. Não eram todos os estados que concordavam com esse casamento. Exatamente. Alguns estados dos Estados Unidos não têm pena de morte e outros têm. É uma coisa meio autônoma. É por escolha do próprio estado isso. Bom, mas eles não deixam de se submeter ao chefe do executivo, que no caso é o presidente. Então, eles têm uma certa independência, mas ainda todos eles vão ter que responder a uma autoridade maior, digamos Sim. assim, só pra explicar. Então, é isso que a gente tava falando. A gente veio explicar pra vocês o judiciário, legislativo e executivo. Espero que tenham entendido. No próximo bloco a gente vai comentar um pouco sobre o que a gente falou.
sobre o que tá acontecendo no país. Talvez a gente faça um debate. A gente vai mostrar os áudios pra vocês. As gravações, as entrevistas que o Yuri fez com o pessoal do campus. A pesquisa que a gente fez. E é isso. Agora a gente vai para um intervalinho, colocar as campanhas aí pra vocês verem. Até daqui a pouco. Beijo. Beijinho, gente. Compridas e roupas longas. Eu sou gestante com muito amor. Um bebê está para chegar. Um bebê está para chegar. A doença é tão nova e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e baixa e a pele tão vermelha. Ninguém vai me machucar. Meu bebê vou proteger. Quando ele aqui chegar, é o amor que vai vencer. É o amor que vai vencer. Quando ele aqui chegar. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Voltamos, pessoal, com o Mente Aberta, o seu programa que fala sobre ciências sociais, fala um pouco sobre a sociedade e várias outras coisas. Dá uma olhada no site para você ver mais do nosso programa. Bom, gente, como ficou muito confuso, tanto pra gente explicar quanto pra vocês entenderem, creio eu, a Grazi vai dar uma resumida em tudo que a gente falou, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, gente, começando pelo Poder Executivo. A função típica do Poder Executivo é administrar
a coisa pública e as funções atípicas. Elas são... desculpa, gente. Elas são legislar e julgar. Como a gente falou pra vocês, o executivo, ele é formado pelos chefes do Senado pelos chefes do Senado e... Não, desculpa, gente. Que O executivo é o presidente. Isso, o executivo ele é formado ele é formado pelos presidentes e pelos órgãos da administração pública. O governador e o prefeito? Isso, e também tem os ministérios, gente. Todos dos ministérios, o da cultura, do esporte, do turismo, eles fazem parte do executivo. Já o legislativo, ele é bicameral, como eu disse pra vocês, pelo Senado e pelos deputados. Todo estado, eles têm que ter 3 senadores. Sim, e os deputados são só nós que votamos. Tanto que o deputado que teve mais votos no Brasil, quem não se lembra, foi o Tiririca, com mais de 1 milhão de votos. Gente. Então, Pior que tá, não fica. vamos lá, vamos comentar bastante sobre o que a gente falou. Essas informações, embora estejam frescas na nossa cabeça e a gente não consiga passar muito bem no programa, essas informações, se a pessoa ela não for atrás dessas informações, ela realmente vai ficar confusa, porque ela só vai absorver o que a mídia passa pra ela. Lembra o programa que a gente falou sobre mídia manipuladora? Pesquisa aí no site pra vocês verem. É um programa bastante interessante. Essas informações, elas não estão claras pra todo mundo. E acaba que a pessoa não sabe como... Se a pessoa não sabe como funciona o país, ela não vai poder lutar pra melhorar. Então, não todas, algumas pessoas, elas simplesmente vão pras ruas culpando a presidente porque recebe um salário baixo e não sabe... Ela vai pras ruas protestar achando que o salário vai melhorar. Gente, a gente entrava no Facebook e vimos o discurso de ódio contra a presidente da República, a Dilma. Tudo era culpa dela. Tudo. E não é assim que funciona. Na verdade, as leis e todos os projetos, elas são aprovadas pelos deputados e pelos senadores. Ou seja, na hora que você for votar, você tem que pesquisar sim o seu deputado e sim o seu senador. Não é do nada que você tem que ir lá e escolher. Você tem que ter uma base para escolher um representante do seu país. Até porque ele pode estar te representando. Afinal de contas, a gente tem uma democracia representativa, né? Então, essa importância que a gente atribui à eleição, ela tem que ser muito maior do que realmente é. Porque não é só pra presidente, né, Bel? Não, por isso que eu falei eleição, porque aí pega um geral, pega todo mundo. Diversas vezes você vê as pessoas irem votar e pegar qualquer papelzinho de deputado, de qualquer coisa que seja, e apertar o número lá na urna. E a gente tá... tendo em vista que a gente tá numa democracia representativa, isso é muito grave. Porque nem ao menos você tá escolhendo as pessoas para te representarem de forma sã, de forma consciente. A gente vai mostrar isso garantido pra vocês na pesquisa que a gente fez das entrevistas. Mas eu queria falar uma coisa que quando você vê as redes sociais, quando você entra na sua rede social, quem tem, você vê apenas sobre a eleição do presidente e da presidente. E é sempre time A versus time B. E é só 2 pessoas. E as pessoas não entendem que o nosso sistema político, ele é formado por esses 3 poderes. E esses 3 poderes controlam tudo. Não é apenas o executivo, não é apenas uma pessoa. Então, quando você vai, por exemplo... tá tendo corrupção no Brasil. Isso não é culpa apenas do presidente e da presidente. Alguém sabe como funciona, pra que o presidente está lá, gente? Por que vocês acham que nós temos um presidente, além de administrar o país? Não é bem assim. Escuta, quando votamos para um presidente, nós pensamos que tudo vai ser culpa dele, que ele vai poder aprovar tudo, que vai ser uma bagunça. E não é assim. O presidente, ele não está lá para fazer lei e essas coisas. Quem está lá para fazer isso é a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. O presidente, ele sanciona e veta leis.
Veta projetos, na verdade. E mesmo assim, ele ainda pode ser Isso, porque... contrariado, né? Sim, porque se os senadores entrarem, acharem que aquilo não foi certo, eles podem... Como eu posso dizer? Eles podem voltar atrás e, junto com os deputados, decidirem isso. Vamos rodar a entrevista, gente? Vamos, gente. Vamos Vocês lá. vão dar uma olhada aí. O operador vai rodar um áudio, a gente vai explicar qual foi a pergunta. E vai comentar mais um pouquinho sobre isso, né? Comentar um pouquinho. Vamos lá. Primeiro áudio. Bom, o executivo é o poder onde executa as leis. O judiciário é, ao meu entender, que cria as leis. E o legislativo é onde analisa e aplica as leis. Essa pergunta foi... A pergunta foi, na verdade, vocês sabem o que são o legislativo, o judiciário e o executivo? E essa foi uma das respostas, gente. Roda mais um pra gente. Eu acho que o judiciário. Essa pergunta foi eu perguntando qual era o mais importante. Contra o maior poder. E o... Só um instante. E o entrevistado respondeu que era o judiciário. Gente, um dos áudios, desculpa o erro técnico. Os travamentos, é porque acontece bastante com música de fundo, é muita coisa pro computador só. Logo a gente roda mais algum áudio. As duas perguntas foram: você sabe a diferença do legislativo, executivo e judiciário? E você sabia qual era o mais importante? Como vocês viram, a Graça confirmar pra mim, não estava correto. Então, gente, as pessoas, elas não sabem identificar quais são os três poderes, o que são os três poderes. Isso é muito grave, porque nós temos que saber como funciona a estrutura do nosso país. E assim, quando as pessoas sabem, elas não sabem realmente na prática, tá bom? Executivo é o presidente, legislativo é a Câmara dos Deputados e... Elas sabem pouco do pouco. Elas sabem que elas veem na mídia. Elas sabem o que são os três poderes, mas não sabem nem o que eles fazem ou quem são. Entendem? E ela sabe a quem pertence, mas não sabe qual é a função, né? Roda mais um áudio pra gente. Eu acho que o legislativo. Ok, sabe dizer por quê? Agora você me pegou, hein? Ok, então. Legislativo, mais importante. Por quê? Não sei. Mais um, por favor. O senhor saberia me dizer a diferença entre poder executivo, legislativo e judiciário? Não sei. Não sei dizer. Não conheço nada de política. Mais um, por favor. O poder, no geral, o legislativo é o que faz as leis, o executivo é o que executa normalmente as leis que no geral são feitas, e o último ele julga. Alguém quer falar? Gente, quando fazemos uma pergunta a uma pessoa e elas não sabem identificar qual é a estrutura do seu país, a gente percebe que tá grave, né? As entrevistas foram feitas com o pessoal do superior do campus. E não divulgamos os nomes porque realmente não queríamos constranger ninguém. Roda mais um. O legislativo, ele cria as leis, certo? Aí o judiciário, o executivo executa essas leis criadas. E o legislativo, eu não lembro. Mais um, por favor. Bom, não é importante, eles têm que trabalhar em conjunto. Eles trabalhando em conjunto, tem uma harmonia entre tudo, tornando tudo melhor, assim. Gente, alguém sabe dizer qual é o poder que afeta mais diretamente a nossa vida? Acho que ninguém, de acordo com o que eles responderam, saberia dizer, porque eles não sabem realmente o que são os três poderes do Brasil. E o que afeta mais diretamente a nossa vida é o legislativo, já que é o poder que cria as leis. Temos leis que, na minha opinião, são totalmente, como eu posso dizer,
bárbaras. Sem nexo. Sem nexo. Algumas leis são totalmente sem noção, praticamente. Agora você pode... Assim como alguns projetos, né, que estão sendo votados nas câmaras. Você acha que a gente tinha que ter meio que uma, entre aspas, reforma constitucional? Com certeza, até porque de 1988 até 2016 algumas coisas foram mudadas, né? Muitas coisas, né? Como a nossa democracia é representativa, a culpa disso é nossa. É pelo fato de a gente não se atentar na hora do voto. A culpa disso é nossa, porque nós não sabemos desculpe, Yuri, nós não sabemos o que são os três poderes, como eles funcionam e quem vai representar eles na nossa política. Como não nos atentamos na hora do voto, escolhemos pessoas que nem sabemos quem é para nos representar na Câmara, por exemplo. O conhecimento disso ele é cada vez menos instigado nas pessoas, né? Ele é cada vez menos... Como que eu posso... Nossa, esqueci a palavra. As pessoas, elas não têm... Elas têm cada vez menos vontade... de conhecer. Exatamente. Porque não favorece eles que a gente saiba. Então, quanto mais a gente sabe... pior pra eles, porque, de certa forma... É que tá afetando a nossa vida diretamente. É a nossa obrigação saber. Com o avanço da tecnologia, a mídia tem cada vez mais influência na gente. Então, a gente acaba sabendo apenas o que eles querem nos mostrar, passar. é isso? Exatamente. Agora pode rodar o resto aí. O executivo é o que executa as leis, o legislativo é o que faz as leis e o judiciário é o que vai dizer ao executivo o que ele tem que fazer. Eu imagino que os três só vão funcionar, a lei ela só vai funcionar se ela for colocada em execução. Então eu diria que o executivo é mais importante que os outros, apesar dos outros terem sua influência completa. Os três, eles são importantes pra gente. Só que nós temos que pensar aquele que afeta a nossa vida diretamente. E o que afeta a nossa vida diretamente é aquele que cria as leis, que é o legislativo, no caso. Por exemplo... Até porque executar as leis não seria possível se não criassem as leis. Exato. Quer um exemplo? Ano passado, nós estávamos tendo um debate na Câmara dos Deputados sobre um projeto que o Eduardo Cunha, que nós já citamos no programa, queria aprovar, que era o PEC 37. Era a dificultar o aborto no caso de estupro. Imagine as mulheres que votaram nesse homem e esse homem está representando elas lá. E se alguma dessas mulheres sofreram violência sexual e no caso ficaram grávidas e elas não têm condições psicológicas para criar essa criança, o deputado ele está simplesmente dizendo que vai dificultar o aborto no caso de estupro. Imagina essa mulher que colocou este cara lá, como ela se sente? É tão sem conhecimento as pessoas colocarem deputados, não só deputados, né? Porque nós estamos falando só do estado e do país. Mas também tem os vereadores, que no caso são os municipais. Bom, gente, nós falamos muito que as pessoas desconhecem de tudo isso, mas só para encerrar, uma última questão. Por que vocês acham que elas não conhecem? Por quê? Porque, além do... de acordo com a pergunta que a gente fez, só que não deu pra divulgar porque a qualidade do áudio ficou muito ruim, não daria pra ninguém entender, o pessoal falou mais ou menos assim: o governo não favorece que a gente saiba, ou o pessoal tem preguiça de pesquisar. Nas 10, 11 perguntas que a gente fez, aliás, entrevistados que a gente entrevistou, foi essas as respostas. Pra mim, é que realmente a tecnologia, com a avanço da tecnologia, a mídia não divulga isso. O nosso sistema político não favorece que a gente saiba dessas informações. E acaba que a gente não se atenta na hora do voto. Mas a gente tá aqui pra isso, né? Pra atentar vocês, falar, presta atenção em que você tá votando, vai representar você na Câmara, vai representar você em outros lugares. E a função dela é fazer o país funcionar. Então, presta atenção.
Já eu acho que as pessoas estão tão desiludidas com o nosso governo, com nossos representantes, que elas pararam de se importar. E isso é muito sério, gente. Não é só porque o nosso país está uma bagunça que você deve parar de se importar. Até porque se ele estiver uma bagunça, ele afeta você. Não é assim que funciona. Se está ruim, nós vamos lá e pesquisamos, debatemos, vemos o que podemos fazer para tentar arrumar. Mas não, todo mundo só sabe ficar criticando sem saber realmente sobre o assunto. E eu acho que é melhor não seguir a frase do Temer, que é não pense em crise, trabalhe. É só uma observação minha, assim, eu achei a frase um pouco sem nexo. Que basicamente fala, não pensa, sirva. Eu concordo um pouco com quem falou de que não favorecem esse acesso pra gente a essa informação. Isso não é instigado na gente a procurar saber. E justamente pelo que você falou, de que, poxa, a gente tá numa democracia representativa e quem entra lá, né? Não vou tirar o mérito, mas aí a gente coloca o Tiririca com uma frase de que vote em mim, porque pior do que tá não fica. E porque ele é uma figura, só porque ele é uma figura pública, exatamente. E é um analfabeto. Então, é uma coisa muito complicada. Ele tá num dos maiores poderes que a gente tem e é uma pessoa que não tem... Que não teve acesso à educação. Não teve acesso nem à educação. Mas ele está nos representando. Exatamente. E é uma coisa que é falha também no nosso país. E eu acho que, inclusive, essa falta de conhecimento sobre esses três poderes é, inclusive, talvez pela ausência de uma boa educação no nosso país. Isso nunca foi influenciado e, assim, tivemos uma ditadura há consideravelmente pouco tempo. Então, isso, ainda temos resquícios disso no nosso país, né? Algumas marcas. Exatamente. Então, é isso? É isso, gente. Só um recado aqui. A gente pretende trazer o programa da ditadura pro programa. O episódio da ditadura pro programa. É isso aí, gente. As qualidades da entrevista ficou ruim. A gente vai tentar resolver isso nos próximos programas. Nos desculpe, os erros técnicos, os erros nas falas. As confusões. A gente vai tentar melhorar os áudios. Nós estamos melhorando cada vez mais e pesquisamos bastante para trazer mais informações para vocês. Obrigado pela audiência, em primeiro lugar. Acessem o site, né, Federal no Ar, e acessem lá a nossa página. Vai ter a matéria lá no site como destaque. Ouçam os outros programas, que também ficaram bons. E é isso aí, não perca mais um Mente Aberta na quarta-feira, que fala sobre... Temas sociais. Temas sociais. Sempre. É isso aí. Até mais, gente. Beijo, gente. Obrigada, viu? Beijo, tchau. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal.